Que a paz do Mestre Jesus fique com todos nós até o fim desta reunião. O Espiritismo, ele chega trazendo uma compreensão nova para a sociedade, nova em todos os sentidos, não só filosófico, religioso, na ciência, e vai atingir todas as áreas do saber humano, a educação, a política, as artes, todas as áreas do saber. E normalmente ele vai enveredando o caminho das pessoas entenderem que somos um espírito em evolução e que agora, então, o planeta está atravessando um momento de grandes transformações. Nós vamos ter uma transformação imensa nesses 30 anos aí, vai mudar quase tudo, porque está chegando a época. A gente tem que imaginar que esse planeta nunca teve tantas pessoas habitando ele, encarnada, como agora. Nunca, 7,5 a 8 bilhões de pessoas, quando, na realidade, as mulheres até querem poucos filhos, mas nunca teve. Normalmente, os espíritos dizem que são muitos espíritos, que a Terra tem mais de 20 bilhões de espíritos, é assim que eles informam, e tem muitos que estavam nessas regiões mais compactas, lá que eles chamam umbral, trevas, estão encarnando como a última oportunidade. Por isso que tem essa quantidade grande, mas o planeta vai sofrer uma grande mudança, e essa mudança alguns estão aproveitando, outros não, porque pessoa na última oportunidade, abusando. Então, imagino os grandes traficantes, esses terroristas, esses pedófilos, as pessoas muito corruptas, quantas coisas duras estão esperando cada um deles. E serão expulsos do planeta, não tem dúvida nenhuma. Os espíritos conhecem isso porque eles conhecem que é o mesmo fenômeno que aconteceu em outras galáxias, outros planetas. Quando vai mudar, tem espíritos que não têm condição de acompanhar a mudança. A Terra mesmo já foi um planeta primitivo, agora é um planeta de prova e expiação. Quando ela mudou, teve espírito que não teve condições de acompanhar, teve que ser expulso. Como agora ele é um planeta de prova e expiação, ele vai se transformar num planeta de regeneração. Tem alguns espíritos que não têm condição de acompanhar. É assim que aconteceu, inclusive com Capela, quando veio aqui para a Terra, e assim por diante. Mas isso é para a gente ficar sereno, que todas as mudanças estão debaixo do controle imenso. O planeta não está sem orientação, não está nada está acontecendo à toa. Jesus é o grande comandante do planeta e ele está debaixo do controle imenso. E aí, cada um é convidado para começar a se esforçar, aproveitar a oportunidade que a vida está dando, e aproveita a oportunidade, como eu sempre digo, não volte com as mãos vazias, não volte. Começa a semear a prática do amor, do bem, da caridade. Todos aqui têm condições imensas de fazer muita coisa, sem ficar angustiando. A vida vai aparecendo a chance e vai fazendo, sem medo. Usa mais a força da prece, da oração, aumenta a tua fé em Deus e vamos trabalhando nesse caminho. Então tem um mundo imenso esperando nossas melhores. Mas o Espiritismo, ele vai trazendo colocações para nós. O André Luiz é um espírito que escreveu pelo Chico Xavier muitos livros. Ele trouxe muitas informações para as nossas reflexões. Tem um livro chamado dele, No Mundo Maior, um livro do André Luiz, feito pela psicografia do Chico Xavier, e ele vai, num desses capítulos, ele está, o André Luiz era um espírito que morava aqui, era do Rio de Janeiro, ele era médico do Rio de Janeiro, mas materialista. Quando ele passa para o outro lado, que toma consciência disso tudo, ele começa a mudar, entender. E ele vai com o orientador dele, o Alexandre, diz: André, vamos
visitar um hospital psiquiátrico para você começar a ter ideias das coisas. E ele leva o André para visitar um hospital psiquiátrico. E ele diz, você presta atenção no que você vai poder passar pela informação. Não traz a curiosidade, traz o teu olhar de observação, de observador. E ele disse que entra no hospital de psiquiatria, que está no hospital de psiquiatria, normalmente aqueles alienados mentais, porque normalmente, deixa eu dizer assim, na psiquiatria tem um grupo de neurose que é estudado na psiquiatria, na psicologia. Neurose é um bocado de tipo de neuroses, mas é um grupo grande que é estudado. Tem um grupo de personalidade psicopata, que é estudado vários, o Cadolfo, né, a personalidade psicopata, os alcoólatras, né, a personalidade psicopata. Ele vai ter estudo sobre isso, mas tem um estudo sobre as psicoses, que é onde entra a esquizofrenia, essa série de doenças assim, que geralmente é caso mais grave, e que também um número grandes e são estudados cada um com as suas variedades de estudo. E ele vai lá no hospital psiquiátrico, agora ele como espírito, observar aqueles que têm. Então ele disse que primeiro ele surpreende quando entra a quantidade de espíritos que ele via lá, independente dos doentes que estavam internados, o número de espíritos que tinha lá. Ele foi impressionado quando ele vê a quantidade. E ele diz que ele primeiro entra numa ala feminina e vê uma senhora que ela está vestida com a roupa da enfermaria lá do hospital, mas ela toda pomposa assim, falando com as outras, ela dizendo que ela dizendo que ela é uma marquesa, e ela dizendo para as outras que ela está ali porque a família colocou ali, porque estão interessados no dinheiro dela, mas o príncipe está atento, o imperador está atento para agir, vai agir, e as pessoas vão pagar muito caro, porque ela não vai aceitar isso que estão fazendo com ela, e ela tem muitos inimigos lá na corte, mas também ela tem grandes amigos, inclusive o imperador, os príncipes, todos estão a favor dela, e todos vão pagar um preço muito caro. E diz, eu não aceito essas orientações que esses médicos estão dando aí para mim. Aí o André fica observando e ele diz assim, o Alexandre diz, André, o caso dela, ela está dizendo isso, mas naturalmente a psiquiatria normal vai ter dificuldade de entender, porque pensa que é só fantasias dela. Na realidade, ela foi uma marquesa e ela abusou muito das possibilidades que ela tinha. Ela era alguém que abusou demais, usou da sua posição para humilhar, para ofender, para causar um estrago muito grande em muitas pessoas. E ela passou do outro lado uma situação muito infeliz, mas agora, por misericórdia divina, ela teve uma reencarnação e ela está exonerando grande parte daquilo que ela teve. Então, ela, na realidade, ela está trazendo à tona informações que ela tem armazenado lá no seu perispírito, lá no seu consciente passado, arcaico, ela tem armazenado lá no seu corpo causal, ela está trazendo isto, que é uma forma de eliminar para ela. Nessa encarnação, ela não vai ter cura mais, ela vai ser a pessoa que vai ficar o tempo todo aí. Vai ter um diagnóstico de esquizofrenia, mas na realidade o psiquiatra, não entendendo que existe espírito, que existe reencarnação, é muito difícil ele saber compreender, porque ele acha que como se o problema estivesse só no cérebro. Normalmente esses doentes psiquiátricos, esses psicopatas, normalmente você faz exame e ele normalmente não
tem nada, o corpo dele não tem nada. É muito difícil um psicopata apresentar um problema do corpo. Ele tem todos os órgãos dele são bens, porque normalmente a doença dele está profundamente na alma. E ele está doente da alma e precisa trazer essa melhora. E ele sai dali e diz, agora vamos visitar, olha, aquela outra mulher ali. E ele observa, a mulher está internada. E a enfermeira diz para ela, olha, seu marido veio me visitar. E ela disse, não, eu não quero saber dele, eu odeio ele, eu odeio, não sei porquê, eu fui casar com ele, eu odeio, tenho ódio, eu não quero receber visita dele, é um velho inimigo meu, mas ele está aí querendo ver com delicadeza, quer dizer, ele estava internada, o marido que estava em casa vem visitá-la, mas ela recusa de todo jeito, odeia com todo o ódio que ela pode ter no coração, ela falando, ela vai escrevendo, e o orientador diz, agora, olha, André, vamos passar, você estudar a mente dela, para você ver, para você estudar, ver na memória dela o que está armazenado, por que é que ela está dizendo isso? E olha, ele disse, realmente, ela casou com um velho inimigo, que ela realmente tinha um ódio muito grande, ele deve ter causado grande transtorno para ela lá no passado. E agora ela veio reencarnar para fazer esse burilamento, ajeitar essas, mas ela ainda não está tendo condições ainda de ajeitar, porque é como se ela tivesse essas informações vindo, está sendo filtrada, porque normalmente o espírito encarna, o passado é esquecido momentaneamente. Às vezes nós sentimos algumas tendências, uma tendência dá para você ter ideia do passado. Tipo, uma criança começa a pintar com uma facilidade muito grande, pintar bem, sem nem ninguém ter ensinado, não precisa você ser nenhum esperto para saber que aquele menino já enveredou por esse caminho e em outras épocas. Um sujeito, um artista, não é? Mas eu sempre digo sempre, o Mozart com 8 anos regendo uma orquestra, ninguém vai reger uma orquestra com 8 anos se não já tem conhecimento de música armazenado lá no seu inconsciente passado. Ele tinha, e ele diz, ela realmente é um velho inimigo, ela veio para reconciliar com um número grande de casais, de famílias que estão aí, mas ela ainda não está tendo condição de fazer isso. E ela está deixando isso vir à tona para ela, por isso que ela mostra esse ódio com tudo, porque como ela está doente, é como se ela estivesse liberando parte lá do seu perispírito, está vindo liberando, e ela não sabe administrar isso, e ela está dizendo que tem esse ódio, e o marido diz, mas eu não fiz nada para ela ter esse ódio, não fez nada, agora realmente não fez, talvez ele esteja mais preparado, mas ela ainda não se libertou. Com certeza vai ter uma melhora na frente, quando ela desencarnar, na frente talvez uma próxima encarnação já teve. Mas de um modo geral, como é que um psiquiatra vai entender uma pessoa dessa se não acredita no espírito? Se está em cima de teses materialistas somente, é muito difícil de entender. Como é que vai entender a mente se não traz a discussão do espírito? Entender esse processo de evolução, que sem entender, ele vai ter dificuldade, vai dar remédio, vai aliviar, bloqueia momentaneamente as informações que estão vindo, porque essas informações estão vindo lá do espírito. Agora, tem todo um caminho, como é que essa informação chega do espírito até o corpo? Quais são os caminhos, a rota que ele passa, como é que ele vai saindo, porque quem pensa o espírito, o atributo, o pensamento é atributo do espírito, mas o pensamento com a vontade, com as emoções, como é que isso chega, como é que passa lá pelos corpos mentais, pelo perispírito, pelo corpo etérico até chegar no corpo? Quais são os caminhos? Onde é que centraliza essas informações? Vem, que forma que vem? Como é que esse impulso chega? Ele chega como? É por campo? Como é que
é concentrado, que lugar é concentrado. Isso tudo, o André Luiz, nas suas obras, ele vai mostrando que o Espiritismo vai dizer, olha, tem aqui esse centro de força, aqui coronário, que concentra isto, depois joga essas informações, vai jogar ela no cérebro, na região do hipotálamo, para ele vir trazer para as regiões corticais e ela vai sentir as informações. Tem todo um estudo detalhado mostrando isso. Mas eu só quero mostrar assim, no conjunto, como é. Aí ele sai ali e disse, vamos visitar agora, entrar aqui na enfermaria dos homens. Aí ele entra na enfermaria do homem, dos homens, e tem um que o enfermeiro aproxima dele, assim, meio desconfiado, e ele diz para o enfermeiro, ele fala assim, olha, fique calmo, não tenha medo, porque ontem eu era um leão. Ontem eu era um leão, que a gente deve ter feito uma confusão danada lá no hospital. Ele disse, ontem eu era um leão, hoje eu sou uma bananeira. Hoje eu sou uma bananeira. E disse, fique calmo. Aí ele vai analisando o André, e o André diz, André, veja ele ali, olha, tem aquelas figuras que é invisível para ele, mas ele tem muitos inimigos dele. Ali, aqueles inimigos dele ali, estão usando ele, numa perversidade imensa, usando forças hipnóticas trabalhando ele. Na hipnose, ele diz, por sugestão, porque a hipnose trabalha muito isso, ela faz sugestão, mas ela vai formando afinidade e você vai tendo domínio. A hipnose, você vai dominando a pessoa, né, que é sensível, que está na mesma frequência, ele entra. Então, o hipnotizador, às vezes, no palco, nesse espetáculo de hipnose que eles fazem, às vezes, porque hipnose não é para ser esse espetáculo, é para ser uma terapia, mas às vezes não faz. E a pessoa, às vezes, diz assim, ó, você é uma gatinha, começa a miar, ela está hipnotizada, aí ela mia, começa a miar igual para ser um cachorro, vai bater, e ele mate. Alguns de vocês já devem ter assistido isso. Aí ele dizia, ó, você é um grande pianista, começa a tocar o piano, e ele começa a tocar, não tem piano nada, ele toca como se estivesse tocando piano, toca aí um violino, ele começa a tocar como se ele estivesse com o violino, porque ele está sob o domínio do hipnotizador. E, normalmente, essa afinidade acontece, todos os fenômenos mediúnicos acontecem por afinidade. E a afinidade, você está de acordo com a frequência de cada um. Por exemplo, o sujeito, a gente é como se estivesse mergulhado num mar cheio de peixe. A gente tem vibrações de todo tipo aqui, mas você só vai se afinar com as vibrações igual à sua. Quem está vibrando numa frequência vai se afinar com aquela frequência. Então, quem está vibrando em outra frequência, outra. Quem está vibrando na direção do amor, do bem, da caridade, ele entra numa frequência que vai também entrar em conexão com o espírito encarnado e desencarnado que está na mesma frequência, do amor e do bem. Mas quem está vibrando no ódio, na raiva, na vingança, no ciúme, ele vai entrar em frequência que está vibrando também na mesma frequência. Então, naturalmente, esse homem é como o Espírito diz para André, ele abusou da sua capacidade magnética do passado. E ele abusou de muito, sobretudo nessa esfera sexual, ele abusou muito, abusava muito das mulheres, ele fazia esse domínio, tipo o magnetismo dele dominava e causava esse domínio nas pessoas, mas ele dominava com má intenção. Não era aquela afinidade amorosa das pessoas, ele fazia afinidade, mas para aproveitar das pessoas. E hoje, espíritos perversos, que têm raiva dele pelo abuso, também usa a mesma técnica em cima dele. E ele está aí vivendo nessa afinidade, e essa afinidade dele não vai dar para se libertar dessa encarnação. Ele vai ficar o tempo todo. Aí as pessoas pensam que ele está criando coisas. Ele, na realidade, ele está sofrendo a influência
do que o hipnotizador está fazendo. Igual a gente, aí ele está tocando piano lá, ele está criando piano, não está criando, ele está sofrendo a influência do outro. Esse mundo de afinidade é uma coisa muito importante, porque nós estamos no universo, por isso que o Espiritismo diz, olha, você vai na direção de Jesus, começa a trabalhar o teu pensamento, policiar, porque basta pensar, como diz Jesus, você já está influenciando. Então, aprender a policiar mais o seu pensamento. Quando tem um pensamento ruim, lembrar de você ir na direção do amor. Diz, essa pessoa errou, a justiça será feita lá por Deus, não sou eu que vou julgar, que ele se encontre bem o mais rápido possível. E você começar a treinar o pensamento na direção, ver o pensamento ruim, faz uma prece, pede a Deus força, pede a Deus que, porque se você muda a frequência do seu pensamento, você vai mudar tudo, sem sombra de dúvida. Então você veja, esse camarada, ele estava ali sofrendo influência, e normalmente nós sofremos influência por onde passamos. Às vezes uma leitura do livro exerce uma influência muito grande. Às vezes um programa de televisão, os jornalistas nem sabem o que ele causa, às vezes com o pensamento. Eu já contei uma vez aqui do André contando que ele encontra numa região o espírito que pede ajuda para ele. Ele diz, olha André, eu fui escritor, não era escritor famoso, mas ganhei muito dinheiro escrevendo, ganhava muito. E eu escrevia coisas picantes sobre sexo, sobre drogas, sobre esse desenvolvimento das pessoas e manipular as pessoas. Eu escrevia muito isso. E surpresa minha, quando cheguei aqui, a quantidade de pessoas que eu influenciei, eu não sabia que eu tinha exercido uma influência tão grande. E a surpresa maior, que eu era médico, não sabia, e me usaram, e eu escrevia com aquela facilidade, porque eu estava sendo usado mediunicamente por espíritos, que agora cobram de mim, que querem cobrar porque diz que me usaram para eu ganhar. E ele disse, e muitas imagens que eu criei me perturbam. Então, por isso que as pessoas, o planeta de prova e de sofrimento, que ainda as pessoas estão torturadas em cima dessas provas, dessas dores, desses maus costumes, e é de drogas, é de vício, e só quer levar vantagem, que ainda valorizando as coisas que normalmente não tem esse valor todo. Então, diz assim, você precisava aprender a valorizar o sentido profundo da vida. O que é que estou fazendo aqui? Qual é a verdade? Por que eu estou reencarnado? O que é que eu tenho que aproveitar dessa encarnação? Posso desfrutar da vida, sem problema nenhum, mas eu posso desfrutar de uma forma saudável. Eu não preciso desfrutar ficando bêbado aí, ficando drogado, ficando vivendo, passando rasteira dos outros, querer ficar rico de todo jeito, querer levar vantagem. Tem um bocado de formas saudáveis de desfrutar a vida, mas aí fica isso. Então, por isso que nós temos que elevar nosso pensamento, e o pensamento de maior referência que nós temos é Jesus. Jesus é um modelo de referência, alguém que está ensinando para nós, olha, o caminho de você ficar bem é perdoar mais, amar mais, servir mais, ajudar mais, cooperar, usar a força da prece, da oração, e vai nesse caminho. Então, às vezes, nós sofremos uns, estamos influenciando o outro, às vezes a pessoa não sabe. Uma mãe, a influência que ela exerce numa criança é uma influência imensa. Então, a televisão exerce, ela não tem consciência do que às vezes exerce, porque estão trabalhando aquilo, não tem, e é preciso mudar esses pensamentos. Então, ele vai visitando, aí vê, lá tem dois velhinhos conversando entre si, mas as conversas são desconexas, de tudo desconexas. E o orientador diz, olha André, eles são já idosos, os dois, estão com a conversa desconexa, mas eles trabalharam a vida toda sem ter cuidado com a sementeira que ele está plantando na vida dele. E agora, nesse estado, agora já velho, já perto do desencarne dele, como é que vai recuperar ele?
porque ele disse assim, como se fosse um esporte. Você pega um esportista, ele valoriza muito o esporte, a bola, o salto, o remo, depende do esporte que ele está praticando. Você pega, às vezes, um halterofilista, levanta peso, faz aqueles músculos imensos, fica aquilo tudo. Muitas vezes, não é que esporte é ruim, esporte é saudável, mas às vezes as pessoas entram no esporte no sentido de vaidade, de ganhar o troféu, de ganhar prêmio, de ser campeão, de fazer isso, fica aquilo. Agora você imagine, por exemplo, um halterofilista, quando ele passa para o outro lado, os espíritos falam que uma das primeiras coisas que a gente perde é essa musculatura e esse aparelho digestivo, porque não precisa mais comer feijoada, não vai precisar mais, é preciso mudar. E fica, não estou dizendo que foi perdido, nem se condena o esporte, não, muito pelo contrário, se valoriza o esporte. Por exemplo, nos hospitais de psiquiatria, se tivesse um professor de educação física, seria bom, porque ele ia jogar grande parte dessa energia que está na mente para o corpo. Em parte seria bom para ele, não é ruim esporte. Fazer esporte, é bom, mas normalmente as pessoas falam, e é como o André diz, o orientador disse, André, as pessoas treinam as televisões, rádio, fala muito do esporte, que a maioria dos programas até sobre esporte. Ele disse, mas veja Jesus ensinou o esporte da alma. O esporte da alma normalmente não é ensinado. Você treinar, porque ganhar uma maratona tem que ter muito treino para você ganhar uma maratona. Você ser um campeão olímpico é muito treino. Vale a pena aquela disciplina do treino, né? Uma coisa até bonita, aqueles gestos, de ver uns pulando, cada salto lindo, aí né? Tem umas meninas que pulam aquele salto lindo, belíssimo, aquilo, mas é muito treino. Mas normalmente, o treino que Jesus chamou a atenção, ele não condenou o esporte, né? Ele ia condenar, mas ele mandou o esporte da alma. Que esporte você está treinando? O treino da caridade, da bondade, da alegria, esse treino que a gente precisa ir fazendo para virar mesmo um campeão olímpico nesse esporte da alma, que ele vai dizer, olha, esses velhinhos estão aí, mas passaram a vida toda sem valorizar as coisas boas da vida, agora estão desconexos, porque o treino dele foi um outro caminho. Às vezes passou uma vida fumando, bebendo, jogando, usando droga. A gente sabe como é que ficou a vida dele, ficou no caminho vazio. Quantas pessoas aposentadas agora não tem muito. A gente via até pouco tempo, aposentado com 40 e poucos anos, ficavam nos bares bebendo aí. Cara, eu via muito isso. Agora, graças a Deus, está diminuindo isso, que a aposentadoria demora mais tempo. Mas a gente via muito isso aí. E isso fica, coitado, o que é que ele está armazenando ali? Então, o Espiritismo, nesse caso, ele vai mostrando esses caminhos e nunca nós iríamos entender. Então, trouxe a discussão do espírito, da alma, para poder entender profundamente essa alma, entender cada um de nós. É por isso que o Espiritismo diz, olha, você sabe que vai mudar, mas você não sabe que se exerce uma influência muito grande um no outro. Então, numa casa, não pode faltar o Evangelho no lar. Como o Evangelho no lar? Quantos espíritos entram na casa de cada um de nós? Parentes, amigos, toda pessoa, quantas almas entram, queridas ou não queridas? Mas a prática do Evangelho no lar, você muda a atmosfera da casa. Muda a atmosfera do prédio inteiro. Uma casa que faz Evangelho no lar, ele atinge o prédio inteiro, atinge as casas, as vizinhanças. E aqueles espíritos que estão lá, se querem perturbar, eles também vão aprender com a prática do Evangelho no lar. É marcar uma vez por semana, reúne, ali não é reunião mediúnica, 15 minutos ou meia hora no máximo, lê ali, comenta, faz uma prece, deixa um jarrinho de água ali, todos tomam aquilo, principalmente se tiver criança, não pode deixar de fazer o Evangelho no lar. Como exerce influência sobre os outros, como é que a mãe, de noite, não vai contar história para as suas crianças?
lembrancinhas, tem que contar histórias, sobretudo histórias de Jesus para aquela criança. Porque durante o sono, quando você vai dormir, é mais fácil, fica mais fácil do espírito absorver. Muitas vezes o espírito quer ajudar alguém, ele espera durante o sono. O anjo da guarda nosso, durante o sono, aproveita para conversar, para dizer, olha, esse caminho não está bem. É que nós, na nossa teimosia, nem queremos ouvir o nosso anjo da guarda. Todas as pessoas têm um anjo da guarda, um espírito amigo que acompanha desde o início do seu nascimento. Ele acompanha a vida toda, está dedicado. E às vezes a pessoa nem para escutar o anjo da guarda dele, nem agradece a Deus a oportunidade de ter esse anjo da guarda. E quando se trabalha no centro espírita, além do anjo da guarda, tem um espiritual que o centro vai ter para cada um, que fica ainda, aumenta as possibilidades. Mas às vezes a gente nem quer aproveitar. E às vezes, eles agem muito. Eu já vi, por exemplo, pessoa que está pensando em matar, em roubar, sei lá, cometer suicídio, e às vezes ele dorme, e no outro dia ele acorda totalmente com a ideia toda mudada, porque de noite ele foi orientado. E às vezes casos graves, como eu já tenho contado, a pessoa dizer, olha, que ele pensou em suicídio, quando ele pensou, deu um sono irresistível, era de dia, deu um sono que ele não aguentou. O Chico, quer dizer, fizeram ele dormir para poder conversar com ele, rapaz, para jogar fora a oportunidade que a vida está te dando, você vê até com compromisso de jogando fora as oportunidades que a vida está dando. Esse conhecer que o Espírito existe e saber as conexões disso é muito importante. O trabalho do Espiritismo, ele traz esse entendimento, que a gente conhece o corpo físico, vai conhecer esse corpo espiritual com esse espírito, e como é essa ligação, essa ponte, como é essa ponte? Se aqui tem fisiologia, do outro lado tem, quantas reações, quantas coisas estão acontecendo, mas nós precisamos ter consciência disso, nós estamos mergulhados nesse oceano, então precisamos mudar a nossa vibração, a vibração na direção do amor, da paz, da alegria. Então, a vida está difícil, o planeta tem prova, expiação. Todo mundo tem prova, expiação, senão a gente não estava nesse planeta. Mas, se Deus está permitindo aquela prova, é porque você vai ter conta, dar conta. Então, pedir a Deus força para, meu Deus, eu não estou dando conta, me ajuda, manda uma luz aí, e diz, se eu tenho que passar, me dá sabedoria para eu passar isso com dignidade. E vai passando, porque é preciso, cada qual, como diz Jesus, pega a sua cruz e siga. Então, você pegar a sua cruz e seguir Jesus, a cruz fica mais leve, mais suave, porque não tem ninguém aqui que não tenha problema. Tem problema de saúde, ansiedade de doença, problema jurídico, problema de família, de drogas, não falta problemas para ninguém. Todos têm problema. Então a gente precisava só ter cuidado para fazer isso e aumentar a fé em Deus e saber que Deus não abandona seus filhos. Está todo mundo sendo ajudado. Todos nós aqui, como eu falei, o anjo da guarda que cada um tem, se trabalha ainda tem um mentor espiritual, espíritos familiares. Às vezes a pessoa pensa que está sozinho, eu estou sozinho, naquele momento é tão difícil para mim. Quando chegar do outro lado, o cara diz, você pensa que estava sozinho? Naquela época que você estava achando que estava sozinho, você foi operando do coração, a equipe do bezerro operou do coração. Você, na época que ele achava que estava só, era a época que tinha mais gente junto dele. Aí não estamos só. O nome de Deus está o tempo todo para cada um de nós, para a nossa família, para a cidade, para o estado, para o país, o Brasil. O Brasil tem uma proteção espiritual que as pessoas não entendem. Mas tem tanto problema no Brasil, mas o Brasil é para ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e queria que não tivesse problema, tem que ter. É aqui que tem que ter problema para cada um treinar a fraternidade. É aqui, senão não é pátria do Evangelho. Se fosse, a pessoa pensava que era para ser um lugar só de espírito puro, se fosse espírito puro, não seria pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho é o lugar que o Evangelho tem que ser praticado.
pecado. Por isso que no mundo fecha igreja e aqui abre igreja. Por isso que o Brasil é o país mais católico do mundo. Os evangélicos crescem tanto, o espiritismo cresce tanto, porque ele tem um destino. Mas o planeta Terra também está sob cuidado. Não existe ninguém aí, o planeta não está abandonado como as pessoas pensam. E até mesmo quando o planeta mudar, esses espíritos que serão expulsos da Terra vão para outro planeta, mas Jesus ficará debaixo do controle dele. Ele disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai confiou será perdida. Então nós temos chance de aproveitar, vamos aproveitar essa encarnação. Vai amando, vai servindo, vai fazendo o que você pode. Não precisa ficar preocupado em fazer grande coisa. É alguém que precisa de um telefonema, de um abraço, de um aperto de mão, o outro pode ser só uma oração, o outro pode precisar de uma xícara de leite, mas você vai fazendo sem ficar atrás, deixa as coisas vão chegando e você vai sendo. Quer ser, treinar a bondade, o melhor lugar de treinar a bondade é em casa. Em casa. Treine paciência em casa. Para de reclamar da mulher, a mulher para de reclamar do marido, para de achar que o marido é encrenqueiro. Você tem o marido que você precisava ter, tem a mulher que você precisava ter. Agradece os pais que tem, a família, o teu trabalho, agradece a tua saúde, o teu corpo, abençoa isso. Os espíritos mais evoluídos, um pouquinho, quando desencarna, a primeira coisa que faz é agradecer aquele corpo que está ali. Esse corpinho todo deformado, está lá toda cheia de realizadia, às vezes até operou, perdeu a perna, perdeu o braço, toda coisa. E ele agradece ali. Muitos ajoelham e agradecem, porque foi aquele corpo que deu a oportunidade do espírito dele realizar tantas coisas. E erramos, se erramos, não vamos alimentar o erro. Agora o que interessa é daqui para frente. Como eu disse, o Padre Cícero sempre lembra isso. Nas missas dele, no final das missas, ele sempre terminava: quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Quem fez aborto, não faça mais. O que interessa é isso. Aí eu cometi erro, mas todo mundo cometeu. Não faça mais e vamos para frente. É assim que nós vamos aproveitando a bênção e a oportunidade que o Espiritismo abre, esse leque de entendimento. E eu desejo, sinceramente, que todos vocês, todos nós aqui, tenhamos bastante sucesso espiritual. Sucesso espiritual não tem nada a ver com sucesso material. Então, bastante sucesso espiritual para todos vocês. Vamos agora à segunda parte do trabalho.